Quem vai nos ajudar a partir de agora aqui nas análises do Poder e Mercado é o professor de Estudos Internacionais da Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, Fábio de Sá e Silva. Professor, tudo bem? Boa noite. Bem-vindo ao UOL. Boa noite, Mauro. Boa noite, Júlio. Um prazer estar aqui com vocês. Pois é, temas quentes aí. O senhor está em Oklahoma, é isso? Exatamente. Temas quentes aí envolvendo os Estados Unidos, envolvendo o governo Trump. Eu queria que o senhor começasse passando uma percepção para a gente do quanto que isso está afetando a opinião pública nos Estados Unidos, o noticiário dos Estados Unidos, porque aqui no Brasil praticamente não se fala de outra coisa, mas por aí eu imagino que a dimensão possa ser diferente. Olha, Mauro, nas ruas, quando você conversa com as pessoas, elas estão acompanhando mais ou menos, mas também estão presas aí às suas questões do cotidiano, né? Mas eu diria que foi, sim, um evento que impactou muito os debates públicos aqui nos Estados Unidos, até porque, e isso eu acho importante a gente começar aqui a trabalhar aqui com a audiência de vocês, né? Esse é um tema que os poderes públicos, a opinião pública já vem discutindo há algum tempo, porque a gente precisa se lembrar que esse sequestro aí do presidente Maduro, né, ele aconteceu como culminação de uma série de atos que foram praticados pelos Estados Unidos, começando com aqueles ataques aos barcos, né? E aquilo já vinha sendo objeto de contestação, por exemplo, no Senado americano, inclusive com a presença de republicanos, né, que queriam colocar isso em discussão, até passar uma resolução proibindo esses ataques, né? Então é algo que já tem há algum tempo movimentado a opinião pública americana, e a gente pode discutir aqui melhor, mas eu acho que traz aí também, né, alguns riscos para o Donald Trump. Ele mesmo hoje reconhecia, né, que a posição dele é contingente, que dependendo dos resultados das eleições de meio termo esse ano, os ventos podem mudar de direção, né, e todas essas iniciativas aí de política externa podem vir a ser objeto de questionamento e até mesmo de reversão por parte de um novo Congresso. Esse é um ponto interessante também, professor, e o quanto isso, porque o Donald Trump hoje declarou que que os republicanos precisam vencer as eleições de meio de mandato esse ano, elas estão marcadas para novembro, inclusive para evitar um pedido de impeachment contra ele, Donald Trump. Se por acaso o Partido Democrata vence as eleições e consegue maioria tanto na Câmara como no Senado, as chances de um pedido de impeachment contra Donald Trump passar aumentam bastante, e o Donald Trump mencionou isso como uma ameaça hoje. Nessas eleições de meio de mandato, os eleitores dos Estados Unidos vão escolher todos os deputados da Câmara e 1/3 dos senadores. Quer dizer, isso vai estar no cenário, vai estar no radar do Trump o tempo todo esse ano, né, professor? Exatamente. E esse tipo de intervenção em outros países, né, é uma medida que tem alguns riscos associados, né? Porque a gente precisa entender duas coisas. Primeiro que há uma memória nos Estados Unidos de intervenções semelhantes que foram fracassadas, como no Iraque, no Afeganistão, onde vidas, né, de soldados americanos foram perdidas em nome de, no caso, a promoção da democracia, né, que nem nesse contexto aqui tem até ficado em segundo plano em relação a interesses puramente econômicos, mas o povo americano tem uma memória de quão desastradas são essas intervenções americanas em outros países, né? E acho que o segundo ponto importante é que o próprio Donald Trump havia prometido nas campanhas, tanto de 16, na eleição anterior, quanto nessa aqui, que ele não faria isso, que ele seria o presidente do America First, que, né, não desperdiçaria recursos militares fora dos Estados Unidos, e que, né, reservaria a maior parte da sua energia para tratar de problemas domésticos. Então isso também pode ser explorado nas campanhas para o parlamento, como também ao longo do que resta do mandato dele, como uma traição ao eleitorado. Júlio. Eu tenho uma pergunta para o professor. Assim, algumas pesquisas já mostraram uma divisão muito consistente ali, de, né, um terço favorável, um terço contra.
é, essa intervenção americana, né? A gente está começando a ver, me corrija se eu estiver enganado, né, esse balão que foi construído, né, se esvaziar um pouco, né? Vimos aí um desmentido do Departamento de Justiça dos Estados Unidos em relação ao Maduro. Como que o Trump, essa é uma curiosidade, está justificando isso internamente? Porque quem está olhando de fora vê o aspecto econômico de uma forma muito evidente, né? Do Trump tentar, via petróleo da Venezuela, baixar a inflação, baixar os preços dentro dos Estados Unidos, né? Ele, de fato, está conseguindo colar esse discurso aí? Olha, Júlio, o que eu acho que acontece com o Trump acontece com qualquer presidente, né? Ele foi eleito, e depois que você começa a governar, você começa a necessariamente, né, ou ferir interesses, ou, enfim, romper com promessas, né, não entregar aquilo que você prometeu entregar. E o Trump vinha sofrendo um conjunto grande de desgastes, né? Teve a questão dos Epstein Files, que gerou inclusive algumas defecções no campo republicano. A questão do custo de vida, a gente teve também um shutdown no Congresso, né? Então eu acho que ele entrava esse ano já numa situação muito pior do que ele estava no começo do mandato, né? E aí ele toma essa decisão, invade a Venezuela, captura lá o presidente, né? Promete que isso vai gerar aumento do bem-estar da população americana, porque as companhias americanas vão ter mais oportunidade de negócios. A gente precisa ver se realmente isso vai mexer aqui no tabuleiro, né? O fato é que a situação econômica dos americanos hoje ela não é confortável, né? O Trump não entregou o nível de bem-estar que ele prometeu, em parte também pelas políticas que ele adotou, né? Com a imposição de tarifas que encareceram muitos dos produtos. Então ele está um pouco numa situação aí difícil, né? Trouxe esse elemento novo, busca conectar, sim, isso a uma promessa de melhoria de vida da população, mas que eu tenho dificuldade de ver como isso vai se materializar, porque a questão do petróleo em si, o preço da gasolina nos Estados Unidos já caiu, né? Isso é uma coisa que a população reconhece, diminuiu em relação ao que era o governo Biden, né? Em parte até pela política do próprio Trump de fazer a extração de forma mais agressiva. Mas todo o conjunto aí da economia não se posiciona, né, de uma maneira que garanta ao Trump muitos dividendos políticos nesse momento. Hoje Mas, professor, ele fala em impeachment, né? Assim, a gente está aqui discutindo aspectos de você enganar o eleitor, ou, enfim, né? É um outro elemento, assim, o que justificaria essa preocupação dele com o impeachment? Porque, assim, houve duas tentativas no passado, 17 e 21, e, se não me falha a memória, ambas por abuso de poder, né? O que justificaria dessa desculpa? Qual é a preocupação dele para usar esse termo? Não, pode ser que eu sofra um impeachment. Bom, Júlio, a verdade é que o impeachment nos Estados Unidos, né, foi é um instituto que ele começou a se banalizar de alguma forma e, em grande medida, por iniciativa dos próprios republicanos, né, que, começando lá com o Clinton, né, entraram com um pedido de impeachment, chegaram a aprovar em uma das casas um pedido de impeachment por algo que não necessariamente na tradição americana se configuraria como high crime, né, a gente chama aí no Brasil, né, crime de responsabilidade. Então, quer dizer, o pessoal que estuda a política americana reconhece que desde aquele momento, desde o impeachment do Clinton, né, existe, toda a gestão é sujeita a pedidos de impeachment que às vezes conseguem vencer a barreira numa das casas, às vezes não conseguem, mas os pedidos estão lá, né? Então essa é uma prática que está colocada no cenário americano. E eu acho que o Trump reconhece que ele esticou tanto a corda em temas de política interna, né? Mas também abrindo esse tipo de frente altamente questionável à luz do direito doméstico internacional, que ele, nesse sentido, é vulnerável, né? E é interessante porque todo poder, quer dizer, que é exercido, às vezes é exercido de uma forma muito ostensiva, mas todo poder se assenta num conjunto de elementos que são relativamente precários, contingentes. Você mexe uma peça, muda todo o cenário.
E as eleições de meio termo, a partir desse desgaste que a gente estava denunciando aí anteriormente, elas apontam para um cenário em que, né, há uma possibilidade de uma virada relevante na composição do parlamento americano. A gente não sabe se isso vai se materializar, porque está longe ainda, porque, né, existem inúmeros eventos que podem ocorrer, mas se de fato se materializar, tem gente que previu já a vantagem de 20 parlamentares para o Partido Democrata, dependendo aí de como se fazer as contas, né? Se materializasse uma maioria muito relevante para o Partido Democrata, ficaria fácil passar um impeachment, porque aí é uma questão realmente quase que matemática, né?